Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo novamente para uma live. Isso. Vou aguardar uns minutinhos. Pessoal entrando. Joia. Ok. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me acenar? Se o áudio tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciar então mais uma live, né? Vou me apresentar para quem não me conhece. Joia, Dani, obrigada. Meu nome é Keila Barbosa, eu sou farmacêutica e sou diretora técnica da Farmácia Manipulata, né? Sou farmacêutica magistral, estamos aí há 20 anos no mercado, né? Esse ano a Manipulata está comemorando 20 anos de trajetória, está sendo um ano muito especial pra gente. E hoje nós estamos com uma live, né, temática especial, em consonância com o Outubro Rosa. Nós somos a Manipulata é uma empresa quase 100% feminina, né? Enorme maioria de nós somos mulheres, é um grupo enorme, e então toda a pauta, né, relacionada à saúde feminina nos mobiliza muito. Então nós estamos aqui em campanha, né? Hoje eu tô de rosa, ó. Em campanha pelo Outubro Rosa. E por isso nós escolhemos o tema de hoje, o tema da live desse mês, né? Escolhemos para falar sobre a saúde feminina, sobre o climatério, sobre a saúde ovariana, sobre os desafios da longevidade feminina, né? Saúde feminina de uma forma em geral. Espero que vocês gostem desse tema. Foi escolhido com muito carinho, né? Assim, atendendo, né, algumas solicitações, nós passamos as nossas lives mensais, que elas eram ao meio-dia, para as 19 horas. Então a gente espera que assim vocês consigam, né, nos acompanhar, aderir, e vamos ver se vai funcionar melhor nesse horário. Deixa eu ver o que mais. Sim. Gostaria de informar que ao final da live nós vamos sortear um box para o tratamento com o Hormona, que é também um produto que a gente vai abordar hoje. É um box para o tratamento de 30 dias. E aí vocês precisam se inscrever na bio da Manipulata para no final da live concorrer, tá? No sorteio. Joia. Então eu acho que eu já vou chamar a doutora Vanderly Marchiori, que é a nossa convidada de hoje, nossa ilustre convidada. Deixa eu chamar a doutora Vanderly aqui, pessoal, para vocês. Olá, boa noite a todos e a todas. Que prazer estar com vocês de novo. Boa noite, doutora Vanderly. O prazer é todo nosso. Que bom revê-la. Você está me devendo outro evento em BH, porque eu não consegui comer minha empadinha de jiló. Nossa, foi tão corrido que você ficou sem conseguir ir no mercado, né? É que estava muito bom aí com vocês, aí eu não resolvi que a empadinha de jiló poderia ficar para outro momento. Já sei, nós vamos te enviar via expressa. Imagina, eu vou ir buscar e a gente aproveita e conversa com mais gente. Tá
Tá certo. A doutora Vanderly esteve no nosso no meeting, né, Manipulata, que aconteceu o mês passado. Não, agora, foi dia 1º, né, do 10, foi no início do mês, e nos deu uma aula maravilhosa sobre, né, health span, longevidade, e a gente convidou ela novamente, tanto que a gente gostou, para estar conosco, para falar sobre saúde feminina. E aí, pessoal, deixa eu só apresentar para vocês essa super mulher, essa fera. Doutora Vanderly Marchiori, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental, conselheira da Associação Brasileira de Fitoterapia, fundadora da Associação Paulista de Fitoterapia, fundadora da Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva, dentre várias outras atividades. Ou seja, ela não para. Cansado só de ouvir. Ela não para, pessoal. Então, vamos lá. Bem isso. Eu falei que hoje era um dia de... Até coloquei uma chamada no meu Insta, né? No Story. Eu falei que hoje foi um dia bem... Está sendo um dia bem prazeroso e dinâmico. Porque eu fui para AIDS durante o dia, a gente discutiu já alguns projetos. E aí saí, fui fazer uma live com uma grande amiga, falar sobre chocolate para o público leigo em geral. E agora nós estamos falando sobre um tema que me encanta, me encanta. E depois disso ainda tenho uma aula de mentoria, porque eu tenho um grupo de mentoria todas as terças-feiras à noite. À noite. E é tão bom não parar, né? Eu agradeço tanto a Deus a energia que eu tenho na maioria dos dias. Uhum. Isso mesmo. Depois você conta pra gente o seu segredo. Mas no meio da live você pode ter certeza que eu vou te contar que eu acabei de pegar meus exames para fazer um comparativo hormônio. Olha, nossa, excelente, né, o dado clínico. Vanderly, e eu ia te perguntar... Pode me perguntando que eu sou toda... lembrei. Eu ia te falar, você até falou assim, o chocolate para o público-alvo, né? Para o público leigo, né? Que você tinha feito uma live. Aqui, que eu estou observando os nossos participantes, a maioria são profissionais da saúde. Então, temos público também, né? Temos os clientes, mas temos aqui, pelo que eu estou observando, uma maioria de profissionais da saúde, então você pode ficar, né, bem à vontade. Sim, sim. Na sua abordagem. Então, vamos começar. Queria começar falando sobre o climatério. Esses estágios do declínio hormonal feminino, né? Como saber quais são as etapas, como saber se a gente está entrando numa pré-menopausa e como saber se a paciente, né, em que estágio ela está. Normalmente, eu vou falar exatamente do que é mais comum, né? Então, vamos falar do que é mais comum. As mulheres, nós mulheres, né, nós temos um grande pico de produção de hormônios entre 20... Começa, na realidade, com 25 anos e ele vai até 35 anos. Com 40, entre 30 e 40, aquela história de que a mulher dos 40 ela está ávida por uma vida, é bem verdade, porque é exatamente quando a gente já está no pico hormonal e, além disso, a gente já viveu o bastante para saber o que é bobagem e o que não é. Na realidade, às vezes ainda a gente acha que a gente se liga em algumas bobagens, né? Mas para fazer melhores escolhas, vamos dizer assim, né? Isso, a gente já sabe fazer algumas escolhas, né? Eu demorei, né? Eu falo que eu demorei, porque eu estou no 5º casamento, então eu demorei a aprender a fazer escolha. Mas o que eu posso fazer se eu sou uma entusiasta do amor? Eu não posso fazer nada, né? Taurina é assim, a gente é sempre assim. Mas o fato é que na fase dos 30 aos 40 a gente está realmente ali, no pico hormonal.
E dentro desse pico hormonal, é a fase entre os 25 e os 35, os nossos ócitos, ou seja, aquelas células que vão virar os óvulos quando elas saírem dos nossos ovários, elas estão com bastante jovialidade, né? Elas estão bem fresquinhas, vamos colocar assim. A gente está com uma qualidade, normalmente, uma qualidade do ócito muito boa. E a partir dos 35, 40 anos, nós começamos a ter uma mudança já do padrão hormonal. Não tem nenhum áudio ligado aqui. Tá ruim meu som, é isso? Não, aqui também não. Para você tá bom meu som, Keila? Sim, tá claro. Então, desculpe. Aqui também não tem nada. Eu tô sozinha em casa, até o cachorro ficou na casa do marido. Estou na farmácia, mas já foi todo mundo embora. Ah, tem um eco. Não consigo tirar esse eco, não. Mas tá interferindo? Vocês estão com dificuldade de entender o que eu estou falando? Eco. Será que a gente desliga e liga de novo? Aí. Tá dando eco. Vamos desligar e ligar de novo? Vamos. Não o que, Célia? Diz para mim. Ah, tá dando para entender. Então vamos lá. Porque senão a gente vai perder o início da gravação. Não. Vamos deixar assim. Se tá dando para entender, tá tudo certo. Desculpa o eco, mas aqui não tá para mim, não tenho nada ligado. Então, desculpem. Mas vamos ver. Olha, alguém tá dando... Ah, legal. Então eu vou mutar o meu microfone. Ok, vamos ver se assim melhora. Isso porque a gente não tá perto. Ah, melhorou muito. Acho que agora melhorou. Eu vou falar mais alto porque eu já estou no volume máximo aqui do celular também, tá? Então, voltando até a fase, né, dos hormônios. Quando a gente passa dos 35, já começa a ter uma modificação hormonal, né? Então, do pico, óbvio, é aquela curva de Gauss, né? Ela começa já a descer um pouquinho e a partir dos 40 ela começa a descer mais. E as mulheres, quando elas chegam, né? Nós mulheres, quando nós chegamos na casa dos 45, esse declínio começa a ficar mais importante. Por isso que a gente sempre ouviu, né? Eu sou uma pessoa que eu não tive filhos, em nenhum dos casamentos eu tive filhos, mas eu tinha um médico que me acompanhava, ele dizia assim, Adeli, você tem que engravidar até os 35, 40 no máximo, porque passou dos 35, a gente já considera primingesta idosa. Eu falava para ele, nossa, mas esse nome é muito feio, eu não sou idosa, 40 anos eu tô muito bem. Ele falava, para gestar você é uma idosa, né? E aí eu demorei para entender esse conceito, mas por que ele falava isso com tanta propriedade e às vezes até com uma dureza para mim, né? Porque falava, não é possível, como é que, né, sou idosa agora? É porque existe uma modificação hormonal que impacta na qualidade do ócito. Então, esse óvulo, ele fica menos viável. E isso também tem um impacto na nossa longevidade. Porque a gente tem que lembrar que o nosso ovário é o pacemaker da nossa longevidade. Então, a gente tem que estar com ele o mais tratado possível, o mais cuidado possível, porque quanto mais a gente cuida do nosso ovário, da nossa saúde ovariana, muito menos envelhecimento nós conseguimos ter. Ou seja, a gente vai alongando a nossa vida enquanto seres férteis e também não férteis, mas com os hormônios em ordem para poder viver muito bem. A menopausa, ela acontece, né? A menopausa, na realidade, ela é um marco, ela é um marco de 12 meses sem menstruar. Então, a partir do momento que você completou exatamente um ano da última menstruação, o médico
te informa que você já está menopausada. Mas não é só isso, né? Além disso, tem uma análise de LH, FSH, de estradiol. Então, nós temos uma série de outras análises hormonais que levam a isso. Tanto é que, muitas vezes, o nosso ginecologista, a nossa ginecologista pede esses exames e diz assim, toma cuidado que você já está tendo um declínio hormonal. Ou seja, você já está envelhecendo. Então, nós temos que prestar atenção porque hoje a gente consegue modular os nossos hormônios de uma maneira mais natural, né? E, óbvio, a alimentação é a base, a alimentação anti-inflamatória e antioxidante é a base para nós conseguirmos melhorar a qualidade, não só a qualidade de vida, mas a qualidade do nosso sistema reprodutor. E o uso de plantas medicinais e antioxidantes, ela é fundamental para a manutenção dessa nossa saúde ovariana. Muito bom, Vanderlei. Eu entendi aqui, então, né, essa questão da idade, do marco da menopausa, né? Então, se a gente está com óvulos férteis e saudáveis, quer dizer que toda a nossa saúde hormonal e todo o nosso corpo, né, também está em uma boa situação, está em saúde. E você falou também de plantas medicinais, antioxidantes, alimentação. E a gente sabe, né, vamos contar aqui, que o Hormona, né, que é um produto fantástico, que eu também estou usando, ele foi desenvolvido especificamente para a saúde feminina, né, que é o que eu mais gosto dele mesmo, assim, que foi um produto pensado para mulher, né, e quais são, então, os componentes? O que ele, quais são os fitoativos, os bioativos que contém o hormona? Eu acho que eu vou começar um pouquinho antes até do Hormona. Vou contar para as pessoas que não nos conhecem quem é a AIDS, né? Eu sou hoje a head de nutrição da AIDS, ou seja, eu sou nutricionista há 35 anos, gente. Então é por isso que eu já fiz tudo aquilo que a Keila falou no nosso início, né? Mas é assim, qual é a nossa grande pegada? A AIDS é uma startup que trabalha com o bioma amazônico. Então, o objetivo da empresa é trabalhar com compostos bioativos amazônicos. E aí a gente conta com o nosso grande mentor intelectual e técnico, que é o Dr. José Carlos Tavares, que fica na Federal do Amapá, lá em Macapá, desenvolvendo os produtos, as tecnologias e as moléculas. E o Dr. José Carlos Tavares desenvolveu primeiro o Cronic, que é o nosso querido, a nossa querida base, né, que é geranil, geraniol e delta-tocotrienol. Então, ele é um pool de antioxidação e anti-inflamação. Porque quando a gente pensa no delta-tocotrienol com o geranil, geraniol, a gente tem uma atividade antioxidante entre 30 e 50 vezes mais potente do que a vitamina E. Então, só o fato de a gente ter uma vitamina E 50 vezes potencializada, a gente já tem um efeito muito bom na nossa parte hormonal. Esse é o primeiro ponto. Aí, como ninguém lá sossega, né? O pessoal da AIDS é como eu, a gente não tem nem parada e nem sossego, a gente está sempre fazendo alguma coisa. O Dr. José Carlos desenvolveu o Hormona. E eu, como boa mulher, que estou cada vez mais velha, mais ativista e mais feminista, eu virei para eles e disse assim, olha, eu quero testar antes de chegar no mercado. E assim eu comecei. Eu comecei a usar a Hormona um mês e pouquinho antes de chegar nas farmácias. O Dr. Zé Carlos mandou e eu comecei a usar. Qual é a composição da Hormona? É uma composição de moléculas bioativas, de compostos bioativos isolados conjugados. Então, a gente tem geranil, geraniol, delta-tocotrienol, eles são extremamente anti-inflamatórios e antioxidantes, eles têm um papel importantíssimo para manter
a saúde músculo-esquelética, então melhora a formação de massa muscular, melhora a formação de massa óssea e melhora demais a formação de coenzima Q10 endógena, além de melhorar a formação de vitamina K2. Então, nós temos em dois compostos, né, em um produto, exatamente a combinação que favorece o tratamento de osteopenia e osteoporose. Tá? Esse é o primeiro ponto, entre outros papéis que a gente falou no teu evento, né? Aí, a base do hormônio é o geraniol e o delta-tocotrienol, e além disso, nós temos o ácido gálico, nós temos a C3G, que é uma antocianina. Deixa eu ver, geraniol, eu tenho que ir na minha colinha, sabe? Porque eu falo sempre as mesmas, na mesma ordem, eu me perco quando eu falo fora de ordem. Tenho a antocianina, que é a C3G, tem o ácido gálico, tem o geraniol, delta-tocotrienol, e óbvio, né? Para ter atividade ali de modulação hormonal, eu tenho a dadzineina e a genisteína. E nós temos a dadzineina e a genisteína numa proporção muito interessante, a dadzineina em maior quantidade, exatamente para que ela tenha uma ação também protetora dos nossos hormônios. Vanderly, tem duas perguntas aqui. Eu acho que a gente podia falar delas agora. Uma é da Rose. Só para você saber, antes da sua pergunta, tem gente vendo a gente lá de Michigan. Nossa! Que chicão! Obrigada a todos Nós vamos ter que despachar a hormona agora para os Estados Unidos, amiga. Nós temos uma transportadora. Nós já temos um contrato que faz esses envios para fora do Brasil. Pode contar conosco para isso. A Rose Ribeiro, nutricionista, um beijo, Rose, obrigada por estar aqui conosco. Ela está perguntando o seguinte, se tem hormônio, né, se o produto ele é 100% natural ou se tem hormônio, porque elas estão confundindo por causa do nome, né, que é hormônio com O, e elas estão com medo de ser reposição hormonal. Ele é um equalizador hormonal, ele é 100% natural, não é hormônio bioidêntico, não é hormônio sintético, ele é 100% natural, composto de moléculas, de compostos bioativos amazônicos. Então, ele tem uma ação de equalização hormonal, ele age nos receptores de estradiol, e com isso nós temos essa equalização. Mas não tem hormônio na sua composição. Então, ele faz uma indução endógena da liberação de alguns hormônios e da inibição de outros, exatamente para a gente conseguir fazer esse manejo hormonal dos nossos pacientes como nutricionistas, porque nutricionista pode prescrever hormona. Eu vou te dar só um spoiler, porque eu acho que ela vai me perguntar isso. Hoje eu sou uma mulher menopausada há 9 anos, então eu tenho eu brinco com os meninos que eu sou uma mulher sem útero com TPM, né? Porque eu estou usando hormona e eu passei a ter TPM mesmo, gente. Passei a ter dor na mama, passei a ter uma irritabilidade, se bem, né, que irritabilidade a gente sabe que a culpa nunca é da gente, a culpa é de quem está em torno da gente. A gente está lá quietinha, a pessoa vem te cutucar, né? Qualquer que seja a pessoa. Mas eu passei a ter irritabilidade e um dia eu apareci lá no escritório, passei a mão assim e falei, gente, eu não estou acreditando, eu estou com espinha. Eu tive uma espinha. Morri de dar risada. Ou seja, eu sou uma mulher sem útero, com TPM, porque eu voltei aos meus hormônios de mulher fértil. Agora eu posso dizer até, não vou dizer as taxas hoje, porque eu estou compilando os dados para apresentar amanhã, no evento que a gente vai fazer lá dentro do distrito. Então, não estou com os números, precisos na minha cabeça, porque eu estou trabalhando com eles. Mas eu posso dizer que o meu colesterol, para vocês terem uma ideia, meu colesterol baixou
13,5% no total e 15% no LDL colesterol. É muito, né, Vanderlei? É impressionante demais. O meu estradiol, ele foi estratosférico. A minha mudança foi estratosférica. Eu passei a produzir estradiol novamente. Não. Quer dizer, não produzi, né? Ele está mimetizando. Não é que eu produzi. Usei o termo errado. Não é que eu não passei a produzir, porque eu não posso mais a produzir o hormônio, mas ele está agindo exatamente nos receptores de estradiol e hoje eu tenho uma vida como se eu tivesse produzindo estradiol na faixa dos 30 anos. Vanderlei, tem uma outra pergunta. Pacientes da Natália, nutricionista também. Eu acho que é da Natália. Não, né? Não, desculpa. Valpa. Pacientes com nódulos mamários benignos vão ser beneficiadas? Pode ser, eu acredito que sim, é uma pergunta muito ampla essa, né? Mas se for o que a gente chamava antigamente de displasia, que esse nome caiu por terra, né? Mas se for displasia, com certeza, porque se trata esses nódulos, a maioria desses nódulos com reposição de vitamina E. E aí, se eu faço o uso do hormona, eu vou ter exatamente a atividade 50 vezes mais potente do que a vitamina E. E aí eu tenho esse cenário positivo. E essa vitamina E, né, essa potência dela também se deve à tecnologia que envolve, né? Eu adoro falar de tecnologia como farmacêutica, né? Eu sabia que a gente ia chegar aí em algum momento. Qual que é a tecnologia envolvida, né? É importante que as pessoas né, saibam que no mercado magistral, né, a gente está oferecendo mesmo aos prescritores, são produtos e aos pacientes, são produtos de ponta, né, Vanderlei? Com muita tecnologia envolvida. Tem muitas empresas como a Aegis, né, têm investido mesmo em startups, né, investido nesse desenvolvimento dessas tecnologias. Então, assim, é do bioma amazônico, né, algo nosso aqui, mas com uma pesquisa, né, grande aí por trás. Gente, acho que a gente tem que ter muito claro o seguinte: não é porque é um produto natural que eu estou pegando a sementinha lá do urucum e estou fazendo uma extração de azeite caseira e deixando ali debaixo da minha pia da cozinha, esperando dar os 30 dias para ficar com aquele azeite, que era o que a gente fazia quando era menor, né, para passar na pele e ficar ali bronzeada, né? Na realidade, eu era torrada, eu nunca torrei, né? Eu sempre fiquei cor-de-rosa, porque minha pele não me ajuda, né? Eu tenho uma deficiência aí de melanina séria. Mas é isso, né? Dr. Zé Carlos Tavares, ele trabalha com tecnologia de ponta e a AIDS traz isso para o produto, né? A AIDS tem uma tecnologia que envolve cada molécula e ela chama Evolve. Essa tecnologia Evolve é como se ela selasse a molécula e garantisse a biodisponibilidade até o momento que chega na sua célula. Então, independente da sua parede intestinal, independente de como está o seu metabolismo hepático de fase 2 e fase 3, eu estou... A tecnologia, não é Vanderlei, né? A tecnologia Evolve garante a biodisponibilidade do geranil-geraniol, do delta-tocotrienol, do C3G, do ácido gálico, da dazeína e da genisteína, até o sítio de ação. Então, esse é um diferencial muito grande, porque não dá para a gente comparar o coloral, né, que é o pó do urucum, com o Cronic, por exemplo. E não dá para comparar o hormona com uma mistura caseira, com um shot caseiro que eu poderia fazer com a base alimentar para essa extração. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro, porque o Brasil tem sim tecnologia, o Brasil tem sim pesquisadores muito importantes, e nós temos a honra de contar com um deles. O Dr. José Carlos Tavares é o pesquisador que faz
parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na redação de todos os mementos de fitoterapia, e ele foi agraciado nesse último ano com uma menção honrosa na Academia Real de Farmácia da Espanha. Então, ele é poderosíssimo. E hoje eu tenho a sorte de dizer que eu sou amiga dele. Tenho muitas fotos com ele. Nossa, Vanderlei, isso enche a gente de orgulho, né? Nós brasileiros, e, enfim, saber, né? Que temos aí pesquisadores desse quilate. Temos uma outra pergunta. Rose Ribeiro. Pacientes pós-câncer, eu acho essa pergunta super, super importante, que eu também tenho essa dúvida. Pós-câncer ou em tratamento, podem utilizar a hormona? Em tratamento, você pode, mas eu diria que em tratamento eu não usaria. Eu, Vanderlei, não prescreveria, mas é possível prescrever, tá? Pós-tratamento é tranquilíssimo, porque a ação dele, quando você faz um tratamento quando você faz reposição hormonal, você usa contraceptivo oral, ou quando você faz o uso de medicações de ação hormonal, a curva é diferente da curva que o hormona proporciona. Então, você pode, as curvas hormonais, né? Elas são diferentes. Então, você pode sim usar com muita segurança em pacientes, em mulheres e homens também. É que o hormônio não é para homem, né? Eu estou falando do receptor, mas não é para homem. Você pode usar em mulheres que tiveram câncer de mama ou que têm na família muitos casos de câncer de mama, porque ele é um produto seguro, e isso a gente tem já muita evidência científica. Ele é um produto seguro e ele pode ser utilizado com muita tranquilidade nas doses que nós preconizamos, né? Nas doses que são as corretas para as pessoas. Ótimo, Vanderlei. Outra pergunta. O hormônio pode fazer voltar a menstruação mesmo depois de uns 6 meses sem menstruar? A ovulação pode voltar? Eu vou te dizer que você pode voltar a menstruar sim. A pessoa que está ali ainda 6 meses ainda é climatério. 6 meses você ainda está no climatério, na perimenopausa. Então, com o uso do hormônio, você pode voltar a menstruar sim. Voltar a ovular depende de muito mais dados do que só esses que eu estou te falando. Existe a possibilidade, mas a probabilidade vai depender de várias outras análises. Mas é possível. A Nutri Valpassos está te perguntando, ela falou que quer assistir suas aulas. Como é que ela tá? Ia deixar para o final, mas eu fiquei com medo de Ela perder. perdeu meu curso de saúde ovariana, aposto. Ele já aconteceu, Vanderlei? Eu ia te perguntar dele. Lembra, no nosso evento lá em BH, a gente fez a inscrição. Agora ele saiu do ar. Tem que pedir para a Eides botar de novo. Aí não está na minha mão, não, amiga. Tem que pedir para a Eides novamente. Ah, pode deixar que nós vamos entrar em contato com eles. Quem sabe a gente consegue, né? Olha, outra pergunta. Nutri Célia, a Cristiana Rolim. Depois de quanto tempo de uso houve redução do colesterol? Eu acho que colesterol você nunca deve medir antes de 40 dias de intervenção, né? Qualquer intervenção que eu faço no paciente com colesterol alto, com dislipidemia, eu sempre faço 40 dias depois. Essa análise foi feita com 60 dias de uso. Mas eu acredito que com 40 já tem um resultado muito expressivo. Até porque se a gente fizer um comparativo, as estatinas, elas dão uma redução entre 10% e 11%. E eu estou com uma redução superior à da estatina. E não mudei nada, gente. Eu não mudei nada na minha rotina, tá? Para eu fazer essas análises, eu parei com todos os suplementos que eu usava, absolutamente todos,
Eu só fiquei com a vitamina D porque eu faço uso de mega doses de vitamina D por conta de uma doença autoimune que eu tenho. Então, mantive a vitamina D em alta dose, só que o polivitamínico, o colágeno, eu parei com tudo. Mesmo que não tenha interferência, porque a grande maioria não tinha a menor interferência, eu falei, eu vou parar com tudo para a gente ficar com o resultado limpo. Para eu ser um relato de caso de resultado bem limpo. E eu parei com tudo e a redução foi muito expressiva. Muito expressiva. Eu ia até te perguntar sobre isso, Vanderly, porque no evento, no nosso meeting, você falou que estava sendo conduzido um estudo, né, comparando hormona com o uso da simvastatina. Então, você tem aí como um caso clínico, né, mas o estudo ainda não está finalizado, provavelmente. O estudo para ser publicado ainda não. Ele ainda está em análise. Ele está em pré-publicação. Aquele que eu mostrei inclusive a foto do recorte, né? Ele está em pré-publicação. Imagina ficar livre das estatinas, a mulher, os benefícios, né? Perfeito. Não, os meus marcadores inflamatórios, gente. O meu VHS, ele caiu a metade. Anos que eu não conseguia baixar o meu VHS. Anos que eu não conseguia baixar meu PCR ultrassensível. Ele caiu para metade. Eu peguei Natasha, vocês devem conhecer, a nossa farmacêutica. Eu falei, Natasha, eu não estou acreditando. Vem aqui interpretar comigo, porque eu não tô realizando isso. Mudou muito, mudou muito. Fica até com dúvida de estar lendo o número certo, né, Você fala, não, peraí, vem aqui me explicar se é isso mesmo que eu estou entendendo. Olha, a Nelly Souza está perguntando se a partir de qual idade ele deve ser, ele pode começar a ser usado. E aí eu queria também te perguntar sobre as dosagens, né? Então, em qual idade começa com qual dosagem, né? Quantas vezes ao dia? Então, eu vou ser bem genérica aqui, tá? Eu acho que a gente tem mais... vou ser mais genérica até pela natureza do nosso encontro hoje. Então, assim, ele pode ser usado a partir de 12 anos. Se a gente for pensar em idade, eu não usaria 12 anos porque não tem justificativa alguma para pensar em mexer em modular hormônios de garotas tão jovens. Mas em situações específicas, você pode utilizar pensando no quadro clínico, né? Então, as garotas jovens de 16, 18 anos que têm um quadro de síndrome do ovário policístico, ela pode se beneficiar do uso. As mulheres jovens que só querem alongar o seu prazo de validade para gestar, elas devem usar a partir do momento que isso virou um clique na cabeça delas, porque eu tenho certeza que o fator antimuleriano ele vai permanecer mais ajustado para essas mulheres, né? Então, que é uma grande preocupação para as mulheres que decidem fazer a coleta e o congelamento de óvulos para gestar quando elas tiverem um companheiro, uma companheira, enfim. Porque hoje muita garota jovem fala para mim, não, eu quero fazer a preparação para coleta de óvulo. Ela não quer fazer a preparação para a gestação. Ela quer fazer a preparação para a coleta de óvulo. E tá tudo bem, vamos fazer. E aí ele age muito perfeitamente nisso. As dosagens, eu ficaria em 500 miligramas para as mulheres até a menopausa. Mulheres menopausadas com sintomas, com sinais ou sintomas. Então, as mulheres que têm aí um fogacho ou que têm outros desfechos clínicos incômodos da menopausa, eu faço uma dose de ataque de 1 grama durante um mês e depois baixo para 500 miligramas. E vida que segue. Aí eu vou fazer uso pelo menos durante 6 meses. Aí faço 6 meses, como o produto ainda é muito novo, eu ainda não cheguei em nenhuma mulher que eu parei para avaliar.
mas eu imagino fazer 6 meses para 20, 30 dias e volta novamente, dependendo do objetivo de cada mulher. Existe a necessidade de parar esse 1 mês? Não, não existe. Isso aí é mania minha mesmo, de fazer um achout de 1 mês para os pacientes. Mas não existe uma necessidade por toxicidade, porque a toxicidade dele é baixíssima. Nenhum produto tem toxicidade nula, né? Então, é um nutracêutico com toxicidade baixíssima, extremamente seguro, extremamente seguro. Então, dá para a gente fazer esse manejo. Eu estou no uso contínuo. Vanderly Maravilha. Vanderly Maravilhosa, disse a Marise Lago. Vários te mandando corações, agradecendo. Vanderly, e qual é o melhor horário para administrar o hormônio? Melhor horário é ele isolado de qualquer refeição. Eu costumo usar de manhã porque, para mim, eu já tomo as coisas de manhã. Então, eu uso ele de manhã para não esquecer. Ele forma muito coenzima Q10, gente. Então, lembra que ele aumenta muito a produção de coenzima Q10. Então, tomar no período da manhã, qualquer que seja o horário, ou no início da tarde, vai te garantir mais energia ao longo do dia. Aí, quem sabe, você pode até desenvolver um pouquinho de TDAH, que nem eu, e ficar louca produzindo até as 11 da noite. Não recomendo, mas pode ser, né? Vai saber o que acontece. É possível. E com relação, Vanderly, à saúde sexual feminina, aqueles sintomas da menopausa, da pré-menopausa, fogacho, ressecamento, que eu não sei, né, que nos meus 44 anos eu vejo como talvez seja um dos maiores desafios para a longevidade feminina, manter essa saúde sexual, né, se sentindo, né, autoestima e tudo mais. Como que o hormônio pode beneficiar essa mulher? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro que a gente tem que ter libido alta. E a libido alta não necessariamente é sexual, é a libido pela vida. Né? Então, porque muita mulher diz assim para mim, mas eu tô sem parceiro. Você tem que ter libido pela vida. Você tem que ter vontade de viver. Você tem que ter alegria de viver, né? E não é só atrelado ao sexo per se. Só que com o uso de hormona, primeiro que fogacho, a gente está com 3 relatos de casos sensacionais de mulheres que começaram a usar por fogacho. E na hora que eu fiz a orientação, eu falei, você vai usar, deve melhorar daqui 20, 30 dias, porque é normalmente o tempo, né? Pensando o tempo de atuação no centro vasomotor. Eu pensando na regulagem, né? Eu falei em 20, 30 dias, regula um pouco mais já o estradiol, aí a gente consegue melhorar essa regulação de centro vasomotor. Para minha enorme surpresa, as 3 me relataram melhoras muito representativas no 10º dia. Então, de dizer que melhorou de 80% aproximadamente em 10 dias. Então, eu fiquei muito impactada. Mais uma vez, a gente ainda está coletando os dados, né, desses relatos de caso clínico, mas os resultados são muito promissores, são muito legais. Além das próprias pesquisas que estão sendo conduzidas hoje com mulheres em vivo mesmo. Olha que lindo, o doutor Bactéria está aqui com a gente. Beto Bactéria, que todo mundo conhece da televisão, que nunca mais me deixou comer um bolo, sempre um bolo de aniversário, sem pensar na contaminação de assoprar a velhinha. É ele mesmo. Eu nunca mais comi um bolo assim com segurança, com tranquilidade. Muito obrigada. Bem-vindo, doutor. Falou que é seu fã. Eu também sou dele, ele é maravilhoso. Nutri, Maria Carolina, saudades, maravilhosa. A Rose está perguntando também
Vanderlei, como saber se a paciente precisa de tomar 500 miligramas ou 1 grama ao dia? O paciente não vai saber. Quem vai saber é você através da análise de sinais e sintomas. Aquela mulher que senta na sua frente e diz assim, eu tô com muito fogacho, eu tô com muita insônia, eu tô com muito desconforto, eu tô com muita irritabilidade, eu não me suporto. Para essas mulheres, você vai fazer uma dose de ataque de 1 grama. Para as mulheres que chegam na sua frente e dizem assim, olha, eu quero fazer manutenção da minha saúde reprodutiva, vamos chamar assim, né? Que é de todo o meu aparelho reprodutor, eu quero viver melhor. Aí você usa 500 miligramas, que está tudo certo, vai ser muito adequada essa dose. E eu acho que você tinha falado também, antes que eu entendi bem, que essa mulher, mesmo essa que está, nessa crise aguda, com todos os sintomas, fazer esse 1 grama por mais ou menos um mês e depois, os sintomas estando mais controlados, também passar para os 500 miligramas por um tempo maior. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o melhor horário de tomar ele é em jejum, pela manhã para... Não precisa ser jejum, não, mas assim, no período da manhã. Período da manhã está muito ok. Para aproveitar todo, tudo que ele vai entregar. A produção dessa coenzima Q10. Uhum. Porque pensa que você está produzindo muito mais coenzima Q10. Produziu mais coenzima Q10, amiga, seu dia é outro. Você fica turbinada o dia inteiro. Você está ali... Todo mundo sabe que eu sou mega fã de suplementação de coenzima Q10, né? E dependendo do dia, eu ainda faço uma complementação com coenzima Q10 não endógena, porque senão não tem como aguentar. Mais perguntas aqui. Eu tenho só. Estou utilizando o Hormona, que ganhei no sorteio lá no Meet. Ah, que legal. Célia, Nutricélia, Cristina. E depois de anos, esse mês não tive cólica. Olha, é um relato dela. Me chama depois, eu sei que a gente está se vendo com mais frequência, Célia, porque eu estou vendo você no meu Insta com mais frequência. Me chama depois para a gente conversar sobre o que pode estar melhorando e como a gente pode melhorar ainda mais esse seu quadro de SOP aí. Ótimo. Então, tem mais uma pergunta, Vanderlei. A forma farmacêutica, na hora de prescrever, ele deve ser feito apenas em cápsula ou tem a questão, às vezes, da goma, do chocolate? Não. Infelizmente, a única maneira de apresentação dele é em cápsula, tá? Não dá para fazer goma, não dá para fazer chocolate, não dá para fazer forma que eu chamo de gastronômica farmacêutica, né? Não dá para fazer nenhum petisco com ele, porque o geraniol, ele é um corante, né? Ele também tem uma ação corante muito prevalente. Então, se você colocar em algum alimento, como parte de um chocolate, por exemplo, ou numa goma, você pode tingir o seu dente, e aí dificilmente vai sair. Então, só encapsulado mesmo. E vamos lembrar, gente, ele está naquela tecnologia Evolve. A tecnologia Evolve, a gente deve preservar, é bom preservar sem mistura na forma farmacêutica, para que ele chegue intacto até onde deve ser absorvido. Para não correr nenhum risco, né? É verdade, você já tinha mencionado que ele tinge o dente, né? Então tem que ser na cápsula. E aí a gente tem usado aqui na Manipulata a cápsula vegetal, né? Que ele é um pouquinho mais higroscópico. E aí a cápsula vegetal, ela mantém, né? Protege ele mais da umidade. E aí a Nelly Souza está perguntando onde adquirir o produto aqui na Manipulata conosco, né? Ele é prescrição magistral, né? Você faz, um produto, né? Que você pode individualizar.
definir a dose, definir a quantidade de cápsulas. Então, é de acordo, sim, com a prescrição do nutricionista. Quem faz reposição de testosterona pode usar? Doutora Luciana Gomes. Pode sim, Luciana. Você pode utilizar, porque ele vai agir no receptor do estradiol. E ele vai modular, ele vai equalizar progesterona e estradiol e reduzir a produção de estronas. Então, pode ficar tranquila, pode usar com testosterona. Ok, tem mais gente falando que te ama. Eu também amo A Carla. Das minhas meninas, você sabe o que acontece? Eu vou te contar uma história, contar para todo mundo. Eu vou dando as aulas, aí eu vou adotando essas meninas pelo meu caminho. A Carol foi uma que eu adotei pelo meu caminho, entendeu? Aí, às vezes, elas me largam, mas eu fico de olho nelas e neles. E aí, falou alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá no direct, eu vou lá no WhatsApp e falo assim, ó, pensa direito no que tu falou. Aí ele já começa, ai, lá tá ela tomando conta. Tomo conta sim, porque se é minha cria, eu vou tomar conta, porque vai ter que honrar tudo que a gente discutiu. A gente discute muito nas aulas, mas tem que fazer direitinho. Excelente. Já delas. Liberdade assistida, né? Deixa eu ver o que mais. O tempo para perceber os resultados, você nos contou aí que às vezes, né, 10 dias para fogachos. Acho que a gente falou um pouco sobre isso. Acho que a gente está chegando no final. Mas eu acho que assim, para as pessoas não criarem uma expectativa errônea. A maioria das pessoas começa a perceber mudanças reais a partir de 30 dias, tá? Então, a partir de 30 dias, começa a perceber outras mudanças. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer com todas as mulheres que a gente cuida é ensiná-las a autopercepção. Então, como elas conseguem se enxergar e qual é a realidade corporal de cada uma. Porque assim, e vou compartilhar aqui com vocês, porque a gente já está terminando, eu acho que esse é um fato importante. Eu nunca imaginei que as minhas hemorragias não eram menstruações. Então, eu tinha menstruação hemorrágica, só que aquele era o meu padrão. E eu ia no meu ginecologista e ele dizia assim, eu falava, cara, mas eu sangrei muito. Não, mas é normal. Eu só entendi que não era normal quando numa viagem de trabalho a minha amiga entrou no quarto e fez assim, segura aí um pouquinho, eu tô tirando o lençol aqui porque eu menstruei, não era dia, e escapou na cama. E ela olhou para mim e ela fez assim, não escapou na cama, você lavou de sangue, eu vou te levar no médico agora. Eu, não, imagina. E eu assim, não, imagina, amiga, isso é normal. E ela olhou para... Eu lembro até hoje a expressão dela. Ela olhou para mim e ela fez assim, isso não é normal. Você precisa de um médico já. Eu vou chamar um médico já. No final das contas, eu terminei. A gente não foi ao médico, porque eu consegui convencê-la de que era normal, né? Naquele momento. Trabalhei, fiz tudo que eu tinha para fazer. Nós rodamos 3 cidades. Aí depois, quando a gente entrou no último avião, ela fez assim, promete para mim que você vai ouvir um outro médico. E a hora que eu mudei de médico, aquele conseguiu entender, porque talvez para mim também fosse normal. O que eu estava comunicando realmente não era um sangramento comum. Então, acho que a gente precisa sinalizar isso para as nossas pacientes. O que talvez para ela seja normal, não é normal e não é comum. E não deve ser tratado como normal. Então, eu pergunto mesmo, eu falo assim, mas espera aí, quantos absorventes você usa durante o ciclo? São quantos dias de ciclo? Você sente dor todos os dias? Não, eu sinto uma cólica que me leva para nossa, eu tenho que tomar remédio, tenho quase que ir para o hospital. Isso não é normal.
A gente precisa sinalizar para as nossas pacientes. E eu acho que isso é extremamente importante, porque a autopercepção, ela vem disso. A partir do momento que ela começa a usar o hormona, ela começa a perceber como essa nossa amiga que entrou aí disse que não, durante anos com cólica e agora com hormona ela não tem mais, não sentiu cólica. Olha que bênção, olha o que é a qualidade desta vida. Menstruar sem dor. Ou seja, ela só consegue saber isso porque ela se percebia com dor em todas as outras menstruações. Isso que você está falando é muito transformador, né, Valéria? Dessa autopercepção e buscar o profissional que realmente vai conseguir ter essa sensibilidade, né, também, ou ser esse profissional que tem essa sensibilidade, né, porque a saúde feminina é muito delicada e a gente passa, né, por muitas coisas. E, né, como mulher, a nossa empresa que é quase 100% feminina, no outubro, né, no outubro rosa, então, assim, te agradeço demais por estar dando esse depoimento aí. Deixa eu te fazer só a última pergunta. Ação no envelhecimento acelerado após os 60. Não sei bem. Não entendi direito Ação no essa pergunta. envelhecimento. Eu vou dizer o que eu entendi, aí você me corrige, você que perguntou, por favor, tá? Se a pessoa já é 60 a mais e ela está usando hormona, vai haver um desaceleramento do envelhecimento, mas a partir do momento em que ela começou a usar o produto. Então, eu não vou dizer que você vai rejuvenescer, porque se eu falar isso, eu tô sendo irresponsável, né? Vai existir um envelhecimento muito mais lento, ou seja, eu vou conseguir fazer com que a sua saúde seja maximizada durante mais anos, mas, de repente, o que aconteceu ali até aqueles 60, dependendo de qual foi a consequência, talvez eu não consiga intervir. Né? Se você me disser assim, a pessoa é 60 a mais, ela vai voltar a menstruar? Não deve voltar a menstruar, tá? Porque não deve mais nem ter camada de endométrio preparada para descolar. Só que, sem dúvida alguma, todas as células endometriais, todo o nosso sistema reprodutor, ela vai ter uma lentificação de envelhecimento e com isso todo mundo ganha, a saúde dela ganha pra caramba. Ótimo, acho que era isso então, nosso tempo, né, já estamos aqui já chegando às 20 horas, 1 hora de live. Quero te agradecer demais por estar conosco novamente, pela confiança, pelo carinho, por todas essas informações. É maravilhosa, Vanderly, a gente gosta muito de estar perto de você sempre, viu? Vai, quase. Tamo junta. Tamo junta porque eu adorei fazer o evento com vocês em BH. Eu me encantei com BH. Fazia muitos anos que eu não ia. Eu me encantei de verdade. Vocês estão com uma cidade maravilhosa. E sempre que vocês quiserem, eu tô aí. Tô aí. Vou rapidinho aí. E muito obrigada a todos e a todas que estiveram com a gente até agora. E a Eide que me proporcionou e confia em mim para a gente estar falando hoje. Sim, obrigada a eles também, a todo mundo que está aqui conosco. E da próxima vez vai ter empadinha de jiló, eu te prometo, viu? Isso é coisa de taurina. Taurina viaja pensando aonde vai comer, o que vai comer de diferente. Muito grata, querida. Uma ótima noite. Fica com Deus e beijo grande. Obrigada a todos. Tchau, gente.